Oi, gente, meus queridos, minhas queridas que nunca me abandonam, que continuam comentando meus vídeos, que continuam me mandando e-mail. Muito obrigado, queridos, queridas da Prof. Vamos hoje, então, eu aproveitei que hoje meus olhos estão um pouco melhores e consegui fazer um esqueminha, que vocês sabem que eu sou daquelas professora raiz, como diz, que gosta de fazer um esqueminha, escrever alguma coisinha antes de dar sua aula, ou confirmar datas, confirmar anos de publicação, porque literatura, né, gente, é tanto livro, é tanta informação, não só literária, mas inclusive histórica, que a gente acaba se perdendo nas datas. E eu não gosto de dar uma aula sem confirmar, pelo menos em 2 ou 3 livros. A gente confirmando já vê que existe divergência entre alguns livros, que dirá não confirmando, né? E professor não adianta, é um eterno pesquisador, é um eterno estudante, é um eterno aprendiz. Então, quando meus olhos não estão bons, por causa da catarata, que eu já falei para vocês em vídeos anteriores, que vou ter que fazer uma cirurgia, eu descobri há pouco, só não fiz ainda, porque por causa das minhas doenças autoimunes, que vocês também já estão acostumados, eu sempre falo para vocês. Então, como a doença autoimune também ataca os olhos, e eu atualmente estou com meus olhos, vamos dizer assim, não sei se o termo é infeccionado, sei lá. Eu sei que a doença autoimune está ali nos meus olhos. Então não é bom operar agora, tem que esperar a crise passar um pouco. Então tem dias que eu, por causa da catarata, leio muito mal, levo muito tempo para ler cada palavrinha, aí eu até desisto. No nosso canal de aulas de língua portuguesa, na última aula eu até nem dei aula de gramática propriamente dita, eu simplesmente não, porque também é muito importante, eu indiquei um livro, um guia prático do português, do professor Luiz Augustinho Cadore. Aí eu comentei sobre o livro. Bom, mas hoje vamos ao último vídeo do pré-modernismo, dessa segunda, vamos chamar assim para ser bem contemporâneo, segunda temporada do pré-modernismo, porque a gente já tinha visto o pré-modernismo, depois a gente avançou para o modernismo, depois a gente voltou no tempo lá para o simbolismo e passou de novo pelo modernismo. Então hoje vamos ver os livros do último escritor que nós comentamos, e que eu já comentei que deveria ter sido o primeiro a ser comentado, que é o Graça Aranha. Por que deveria ser o primeiro? Porque justamente o livro dele, Canaã, ao lado do livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, então justamente o Canaã do Graça Aranha foi que inaugurou esta, não dá para chamar escola, porque a teoria da literatura não considera esse período de 20 anos de pré-modernismo de escola, mas vamos dizer assim, o que introduziu esse período de transição, essa fase de transição, esse ciclo chamado pré-modernismo, foi o livro Canaã, em 1902, que em alguns livros de história da literatura, de teoria da literatura, a gente vai encontrar que o Canaã é de 1900 e não 1902. Mas isso não tem a mínima importância, porque o importante é a obra. Então, Canaã, como eu já disse em vídeos anteriores, não vou cansar vocês repetindo todas as informações novamente, mas só para pontuar, Canaã conta a história da imigração alemã no Espírito Santo, às margens do Rio Doce, e conta a história de 2 imigrantes alemães bem diferentes
em temperamento um do outro, e por ali a história vai andando, não vou contar tudo de novo. Então esse a gente pode dizer que é um dos livros mais importantes do Graça Aranha. Na verdade, se a gente for citar, já citei em outros vídeos aqui do canal, já fiz esquema no quadro, agora eu fiz de novo. Na verdade, a gente cita esses 4 livros do Graça Aranha. O Canaã, que eu julgo mais importante, justamente por isso, né? Por ter introduzido o pré-modernismo no Brasil. Depois ele escreveu A Estética da Vida, que é um ensaio. Ele escreveu O Espírito Moderno, que também é um ensaio. E A Viagem Maravilhosa, que ao lado de Canaã também é um romance. Eu diria, eu me esqueci até de botar aqui no quadro, também outro livro que ele escreveu, Malazarte. Em 1911, esqueci de colocar. Malazarte ele escreveu enquanto morava na Europa, porque como a gente já viu também, ele foi diplomata, a gente já viu muita coisa dele, né, nos vídeos anteriores. Ele foi diplomata de profissão, ele foi representante do Itamaraty, né, no exterior. Então ele morou muito tempo na Europa e isso fez com que ele trouxesse as novas ideias, as ideias de vanguarda dentro da literatura e da arte, e fez com que ele também fosse muito importante no advento do modernismo. Ele, inclusive, é citado pelos seus pares sobre essa importância. Ele é citado pelo líder do modernismo, que foi o Mário de Andrade. Ele, Graça Aranha, foi um dos escritores que na primeira semana da arte moderna, lá no dia 13 de fevereiro de 1922, eu nunca me lembro se é 13, 14, 15 ou 14, 15 e 16 de fevereiro, mas é meados de fevereiro de 1922. Ele foi um dos que leu um dos manifestos sobre a necessidade, a importância que não podia mais ser adiada dos pensamentos modernos aqui no Brasil, nas artes brasileiras. Ele que leu um dos manifestos. Então ele foi realmente muito importante, essas obras são importantíssimas e, claro, no Enem ou no vestibular, provavelmente não pedirão detalhes das obras, só vão querer vão querer saber se o candidato conhece a importância e alguma referência de